questão número 14 é uma questão sobre sistemas lineares. Olha aqui, ó, um sistema de 3 equações e 3 incógnitas, x, y e z. O a aqui é um parâmetro, né? Então eu falo o seguinte, se o sistema, esse aqui, observe que é um sistema homogêneo, né? O segundo membro é 0, 0, 0. Isso aqui se chama sistema homogêneo. Uma coisa que você tem que lembrar sobre sistema homogêneo é que ele sempre tem uma solução. É a solução chamada solução trivial. X igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0. Então é claro que se você fizer x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0, essas três equações vão zerar, então vão atender aqui as equações. Então todo sistema homogêneo admite uma solução, pelo menos, que é a chamada solução trivial. Então olha só, se esse sistema aqui admite infinitas soluções, então os possíveis valores do parâmetro A são... Olha só, então relembrando, um sistema ele pode ser o quê? Claro, um sistema linear, né? O sistema não linear também, mas vamos aqui restringir a discussão aos sistemas lineares. Dificilmente uma questão de prova vai mandar você resolver um sistema. Normalmente eles vão pedir para você discutir o sistema. Quer dizer, quando é que é determinado, quando é que é indeterminado, quando é que é impossível. Então, olha só, um sistema linear, ele pode ser determinado, ele pode ser indeterminado e ele pode ser impossível. E a primeira coisa, você vai descobrir se ele é determinado ou não. No caso 1, não, são essas duas opções. Ele vai ser determinado quando você tiver o seu determinante diferente de 0. Agora, se o determinante do sistema for igual a 0, você pode ter essas duas soluções aqui. Ele pode ser indeterminado ou impossível. Só que tem um problema. Esse sistema aqui, dessa questão, é um sistema homogêneo. E o sistema homogêneo nunca pode ser impossível. Por quê? Porque ele sempre tem uma solução, que é a solução trivial. Então o sistema homogêneo ele só pode ser determinado ou indeterminado. E o que vai dizer se ele é determinado ou indeterminado é o delta. Então num sistema homogêneo, delta diferente de 0 quer dizer que ele é determinado. E também no sistema homogêneo, se você tiver delta igual a 0, quer dizer que ele é indeterminado. O problema é que ele admita infinitas soluções, ou seja, para ter infinitas soluções, você tem que ter isso aqui, sistema indeterminado, ou seja, o seu delta tem que valer 0. Isso é necessário e é suficiente. Quando você fala genericamente um sistema qualquer, não necessariamente homogêneo, o fato de você obrigar o delta a ser 0 não garante que ele vai ser indeterminado, porque delta é igual a 0 significa que ele pode ser indeterminado ou impossível, mas como o sistema homogêneo nunca é impossível, então essa opção aqui fica descartada. Portanto, fazendo delta igual a 0 é a mesma coisa que obrigar ele a ser indeterminado. Então o que nós vamos fazer aqui? Vamos obrigar esse sistema a ter o delta igual a 0. E aí ele vai ser indeterminado, né? Vai ter infinitas soluções, como o problema exige. Então a gente tem que obrigar a acontecer isso aqui. O delta tem que ser igual a 0. E como é que é o sistema? Deixa eu anotar ele aqui. Então vamos formar o determinante desse sistema aqui e vamos igualar a 0. Aí a gente encontra o A. Então está aqui o determinante do sistema, ele tem que ser igual a 0. Poxa, dá para calcular rapidinho, isso aqui é um determinante 3 por 3, né? Você pode fazer pela regra de Sarrus. Mas eu vou aproveitar, eu vou fazer o seguinte, já que a gente tem um 0 aqui, vamos matar esse 1 aqui, vai ficar 0. Vamos fazer essa terceira linha menos a primeira. Ó, eu vou fazer a terceira menos a primeira, tá? Eu vou trocar a terceira linha pela terceira menos a primeira, porque aí vai ficar um 0 aqui. Então a primeira linha e a segunda continuam como estão. E essa terceira linha vamos trocar por ela menos a primeira. Então aqui vai ficar 1 menos 1, 0. Aqui vai ficar A menos 1. E aqui vai ficar A ao cubo menos 1 menos 1, quer dizer, A ao cubo menos 2.
Pronto. E aqui a gente ficou com uma coluna que tem 1, 0, 0. A gente pode agora calcular esse determinante usando o teorema de Laplace, né? Isso aqui vai ficar 1 vezes esse determinante aqui, que é um determinante 2 por 2, fácil de calcular, mais fácil ainda. Então esse determinante vai ficar 1 vezes menos 1 ao quadrado vezes esse determinante aqui. Claro que a gente pode fazer aqui o determinante usando a regra de Sarrus, mas vamos fazer aqui pelo teorema de Laplace, que está tranquilo de aplicar, porque só tem esse número aqui é tudo zero. Então esse determinante aqui vai ser 1 vezes esse cofator aqui. Então só temos que calcular um determinante 2 por 2. Quanto é que vai dar isso? Vai ficar isso menos isso. Então vai ficar 2A2 vezes isso aqui. Então 2A5 menos 4A2. E esse aqui a gente troca o sinal. Agora multiplicamos normalmente, vai ficar A menos 1 vezes isso. Isso vai dar A vezes 2A4, vai ficar 2A5. A vezes menos A vai ficar menos A2. Aqui menos 1 vezes 2A4, menos 2A4. E aqui menos 1 vezes menos A vai ficar mais A. Pronto, então esse determinante dá isso aí. Aqui a gente pode cortar esse 2A5. E aqui ficamos com o seguinte, olha, menos com menos vai ficar mais 2A4. Aqui a gente tem menos 4A2 mais A2, vai ficar menos 3A2. Então o 4A2 já foi embora, só tem esse A aqui ainda, menos A. Menos A, e isso vai ser igual a zero. Bom, uma equação do quarto grau, né? Mas calma, uma equação do quarto grau bem fácil de resolver. Olha só, primeiro vamos colocar A em evidência. E é claro, com A em evidência, a gente vê que já tem uma raiz A igual a zero, né? Vou anotar aqui, A igual a zero já é uma raiz. E aqui vai ficar em evidência 2A3 menos 3A menos 1 é igual a zero. Pronto, uma equação do terceiro grau agora. Claro, toda vez que aparece uma equação do terceiro grau, eles colocam nas provas equações fáceis de resolver, que tem raiz 1 menos 1, né? Vamos começar com 1 e menos 1, olha só. Olha só, se você fizer A igual a 1, isso aqui vai ficar 2 menos 3 menos 1, dá menos 2, não dá 0. Então, 1 não é raiz. E menos 1, hein? Se você fizer A igual a menos 1, você vai ter aqui menos 2 mais 3 menos 1, vai dar 0. Então, A igual a menos 1 é uma raiz. Pronto, agora que a gente sabe que tem uma raiz menos 1, a gente pode dividir esse trinômio aqui por A mais 1. Você pode fazer a divisão polinomial ou então você pode fazer por Briot-Ruffini. Vamos fazer por Briot-Ruffini aqui. Como é que a gente faz isso? Colocamos aqui os coeficientes do polinômio que a gente quer dividir, que vão ser 2, 0, porque não tem o termo em A2, né? Menos 3 e menos 1. E aqui a gente coloca a raiz, menos 1. Aqui a gente repete. E agora vamos lá. Multiplica e soma. Menos 2 mais 0 dá menos 2. Multiplica e soma. Vai ficar 2 menos 3, vai ficar menos 1. Multiplica e soma. Vai ficar 1 menos 1, 0. Pronto. Então, claro que tem que dar 0, né? Porque você encontrou aqui uma raiz A igual a menos 1. E isso aqui vai ser o novo polinômio agora do segundo grau. Então a gente tem essas raízes aqui já encontradas, A igual a 0, A igual a menos 1, e agora vamos ficar aqui com um trinômio do segundo grau, quer dizer, uma equação do segundo grau, que é 2A2 menos 2A menos 1 é igual a 0. Equação do segundo grau, vamos resolver aqui pelo delta. O delta dessa equação vai ser B2 menos 4AC, vai ficar 4 mais 8 vai ficar 12. 12. Então as soluções dessa equação vão ser menos B, que é 2, mais ou menos a raiz de delta, a raiz de 12 vai ficar
Raiz de 12 vai ficar 2 raiz de 3. Então, mais ou menos 2 raiz de 3 sobre 2A. Claro, o A que eu estou falando é o A coeficiente, não é o A variável. Cuidado para não se confundir. Então, aqui sobre 4. Ou seja, isso vai dar 1 meio, mais ou menos, raiz de 3 sobre 2. Então, essas são as raízes. A igual a 0, A igual a menos 1 e A igual a 1 meio, mais ou menos, raiz de 3 sobre 2. Então, esses são os 4 valores de A que atendem ao que o problema está pedindo. Então, o sistema admite infinitas soluções para os seguintes valores de A. 0 menos 1 e isso aqui. 0 menos 1, aqui a gente tem menos 1 meio, tá errado. É mais 1 meio que tem que ser aqui. 0 menos 1, olha aqui, não, aqui tá com mais 1 e menos 1, que coisa doida. Aqui tá faltando sobre 2. Aqui você tem 1 meio, mais ou menos, raiz de 3 sobre 2. É isso aqui mesmo. Olha aqui, 1 meio, mais ou menos, raiz de 3 sobre 2. É isso aqui. E as outras raízes são 0 e menos 1. Tá certinho. Então, a resposta correta é a letra B de Bravo.